Queridos, que bom mais uma vez nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Que bom a gente cantar sobre o nosso Deus e falar com Ele e celebrar tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu quero hoje compartilhar com vocês um texto bíblico dos mais conhecidos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 apenas. Gênesis 1, versículo 1. Acredito que eu poderia pedir para vocês citarem Gênesis 1:1, que a maioria aqui saberia citar de cor o que está escrito em Gênesis 1:1. O texto bíblico diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nós estamos começando hoje uma série de ministrações mensais, elas vão acontecer uma vez por mês, falando das principais doutrinas do cristianismo, aquelas doutrinas que são bases para a nossa fé cristã. E eu quero fazer você pensar acerca dessas doutrinas, porque tem doutrinas que elas são polêmicas, nem todos concordam com tudo o que se diz acerca dessa doutrina ou com a forma como ela é apresentada. Eu quero pelo menos fazer vocês pensarem, após a exposição da doutrina, após a exposição do texto e de tudo que a gente for fazer aqui, vocês podem, ao final, conversar comigo, falar: Vinícius, me explica melhor aquilo lá, eu não concordei com aquilo que você falou, eu quero que a gente converse sobre. Não dá para a gente fazer um bate-papo, porque senão esse momento demoraria umas 3 horas de duração, mas eu vou expor algumas coisas aqui e quero que depois vocês, se houver alguma dúvida, alguma questão, vocês conversem comigo. Nós vamos falar sobre a primeira dessas doutrinas, uma das mais importantes e talvez das mais negligenciadas, a gente não ouve falar tanto assim dela, ou talvez não entenda a importância de se estudar sobre ela, é a doutrina da criação. A doutrina da criação. Nós acabamos de ler aqui que Deus criou tudo no princípio. E essa doutrina, ela diz exatamente isso. Há um Criador. As coisas que existem, o tempo e o espaço, a matéria, essas coisas que existem não existem por conta própria ou não existem de modo aleatório, elas existem porque um dia um ser que nós consideramos ser um ser bondoso, um ser poderoso, um ser todo poderoso e soberano, um ser quis que essas coisas existissem. A doutrina da criação então diz que há um propósito em tudo que foi criado. Há um propósito na minha vida, há um propósito na sua vida, há um propósito em cada uma dos bilhões de estrelas e astros que existem pelo universo. Deus tem um propósito em tudo o que fez, Ele é criador. Tudo o que existe, existe por causa da vontade de Deus. Deus quis que essas coisas existissem, por isso elas existem. Se Deus não quisesse que elas existissem, elas não existiriam. Isso é a doutrina da criação. Há um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas. Tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós percebemos, todas as sensações que temos, tudo o que há foi criado por Deus. Essa é a doutrina da criação. Mas uma das coisas mais importantes da exposição dessas doutrinas é entender o que isso tem a ver conosco. E como isso interfere no nosso dia a dia, porque amanhã é segunda-feira. E daí que Deus é criador? Como isso interfere na minha vida? Como isso interfere no meu dia a dia? O fato de Deus ser criador do universo, como isso tem relação comigo? E eu quero falar sobre 9 coisas, 9 verdades, 9 pontos, 9 coisas importantes acerca da doutrina da criação. Se você tem toque, e você pensa: Vinícius, por que você não fez 10 coisas? Inventa uma, pensa numa 10ª coisa aí. Eu pensei em 9, você pensa em outra. E nós vamos falar das 9 aqui. Primeiro, Deus se apresenta logo de cara, logo no início. Deus se apresenta como Criador. Nós temos aqui a Palavra de Deus, nós chamamos esse livro de Palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E esse livro que é tão importante para nós, esse livro que é tão caro para a nossa fé, ele começa com uma afirmação e com uma informação.
Essa afirmação e essa informação dizem que Deus criou todas as coisas no princípio. Os céus e a terra aqui é uma expressão para dizer que Ele criou tudo o que há entre o céu e a terra. Deus criou toda a realidade existente. No princípio, Deus criou todas as coisas. Algumas pessoas até dizem que Deus é anterior ao princípio. Então, talvez o melhor formato desse versículo seria: Deus no princípio criou os céus e a terra. Porque Deus vem antes do princípio, Deus é antes de tudo, Ele é antes do tempo e do espaço, então Ele é antes de tudo. Deus criou todas as coisas. E é interessante como Ele é apresentado para nós como Criador. Deus é apresentado na Bíblia de diversas formas. Ele é apresentado como um general. Ele é apresentado como um justo juiz. Ele é apresentado como o pastor das ovelhas. Ele é apresentado como o noivo de Israel, o noivo da igreja. Ele é apresentado como uma mulher que perdeu uma moeda e procura diligentemente a sua moeda até encontrá-la. Deus é apresentado como uma galinha que tentou juntar os seus filhotinhos debaixo das suas asas. Existem várias representações de Deus na Escritura. Mas a primeira delas, a primeira forma como Deus quis se revelar a nós através da Escritura, foi como um artista. Tem um pessoal do Coletivo Candeeiro, é um grupo cristão que produz música típica nordestina, e eles dizem: Deus, o nosso Deus é um Deus arteiro, é um Deus artista. Deus quis se apresentar primariamente como um artista. No princípio Ele criou, Ele fez arte, Ele inventou, Ele criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus criador, o inspirador de todos os talentos e criatividades. É Deus quem faz isso. É interessante como às vezes nós pensamos que Deus faz coisas assim, espirituais. Deus opera em nós, Deus nos enche do seu Espírito Santo para nós fazermos coisas espirituais, coisas que não têm muito relação com a nossa vida aqui. Mas eu convido você a fazer um passeio comigo aí agora por Êxodo, o próximo livro, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, nós vamos conhecer Bezalel. Veja o que a Bíblia diz acerca de Bezalel. Êxodo 31, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aí a gente pensa: opa, Deus escolheu um homem aqui, Bezalel. Escolheu para quê? O que Deus vai fazer com esse Bezalel? Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus. Então Bezalel foi cheio do Espírito Santo. Aí a gente já imagina, Bezalel cheio do Espírito Santo, saiu falando em mistérios, saiu falando em línguas e saiu curando os enfermos. E Bezalel já foi logo nos túmulos e foi ressuscitando os mortos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que a gente espera que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai fazer, que ela se movimente, que ela se comporte de um jeito às vezes atípico. Então a gente vê o que Deus fez com Bezalel. Deus encheu Bezalel do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus encheu Bezalel do Espírito Santo para que ele fosse um artista aprimorado na sua arte, para que ele fosse um ótimo artista. Que tipo de artista? O versículo 4, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus é Deus de criatividade, Deus é o Deus criador, é o Deus artista, que nos enche do seu Espírito Santo e nos dá habilidades para sermos artistas também, para resolvermos situações ao nosso redor com criatividade. Eu tenho certeza que em algum momento você já foi criativo para sair de alguma situação no trabalho ou alguma situação na igreja. Por exemplo, Dia das Mulheres passou aí, mês passado, março, dia 8.
E aí, no domingo à tarde, eu pensei, gente, será que não seria bom a gente distribuir umas coisinhas para as mulheres da igreja, não? Mas já era domingo à tarde, faltava poucas horas para o culto. E aí eu mandei mensagem para a Débora. Falei, Débora, estou pensando em comprar uns bombons, o que você acha? E eu faço uma arte, você imprime aí para mim? Aí ela falou assim, pode deixar comigo, não diga mais nada, como diz os caras. Aí ela falou assim, eu tenho chocolate aqui, eu tenho umas forminhas, e ela fez uns chocolatinhos em forma de rosa, pediu para eu mandar a arte para ela, ela imprimiu lá, ela colocou um palitinho, colocou a rosa, colocou a arte, fez um negócio que jamais eu pensaria em fazer. O nome disso é criatividade, o nome disso é Deus enchendo a pessoa para que ela resolva as coisas de forma criativa, de modo criativo. Quantas pessoas não têm facilidade, às vezes está uma situação difícil, assim, uma briga, e a pessoa ela tem uma facilidade, ela tem um jeito de lidar com aquilo, que ela consegue resolver o problema de um jeito que outras pessoas não conseguem. De forma criativa, ela consegue desempenhar um papel, ela consegue fazer algo que outras pessoas não conseguem. Isso é a habilidade que Deus nos dá. Deus nos enche do seu Espírito Santo para nós desempenharmos os nossos papéis sociais, para a gente fazer coisas do dia a dia, porque o nosso Deus é criador, é criativo e nos enche de criatividade também. Mas outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus é inimigo dos uniformes, da uniformização. Aí você pensa, nossa, Vinícius, mas a minha empresa tem uniforme, eu jogo fora. Não, não é isso que eu estou dizendo, estou falando de roupa. Eu estou falando que Deus não gosta de coisas uniformizadinhas demais, tudo igualzinho, tudo. Deus não gosta disso. Olhemos para a criação. Pense agora numa paisagem da mais bonita que você já viu. Quantas coisas, quantos animais simétricos, belos, que a gente já viu. Quantas coisas belas a gente já viu na natureza. Coisas que são admiráveis, que a gente olha para aquilo e pensa, meu Deus, olha o que Deus fez, isso aqui é Deus que fez. Mas também na mesma natureza existem coisas, existem formatos acidentados, existem coisas estranhas, pitorescas, bizarras, animais que a gente olha e pensa, isso aqui não foi Deus que fez, não. Desse jeito aqui, esse bicho aqui não pode ter sido. Deus gosta de pluralidade, Deus gosta de diversidade, Deus gosta de todas as cores, de todos os formatos. A mesa do Senhor Jesus é posta e todos são convidados a participar, gente diferente, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Deus gosta de diversidade. A natureza mostra que o Deus Criador é criativo e por causa disso ele gosta de coisa diferente, gosta de pluralidade. Quem gosta de uniformidade, quem gosta de ser tudo do mesmo jeitinho, tudo com o mesmo númerozinho, é o diabo. O diabo é quem marca e marcará pessoas com o mesmo número, 666. Quem gosta das coisas tudo marcadinha, parecendo uma fábrica de Coca-Cola, todo mundo saindo em série, assim, com o mesmo númerozinho, quem gosta disso é o diabo. Então, nós temos que celebrar a diversidade. Celebrar o fato de sermos diferentes, celebrar o fato de você não concordar com tudo que eu falo e eu não concordar com tudo que você pensa, e tudo bem, nós estamos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus abre espaço para a diversidade, nós estamos aqui juntos em nome de Jesus, porque o nosso Deus é Deus de diversidade. Em terceiro lugar, a doutrina da criação, ela tem uma importância, inclusive na história da igreja. Nos primeiros séculos da igreja, foi compilado, foi feito o que depois passou a ser chamado de credo apostólico, que é um resumo da crença cristã dos primeiros séculos. O credo apostólico, que eu acredito que muitos aqui saberiam citar de cor, o credo apostólico, na sua primeira frase, ele já é resumido, mas na sua primeira frase ele diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o quê? Criador dos céus e da terra. A criação já está exposta na primeira frase do credo apostólico. É importante para a igreja celebrar, se reunir em torno de um Deus que cria, um Deus que faz, um Deus que gerou todas as coisas e continua gerando essas coisas novas na nossa vida. Em quarto lugar, o mundo material. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende quando nós olhamos para a criação de Deus, para o fato de Deus ser criador. O mundo material não é mau.
às vezes dá a impressão de que o que é bom são as coisas espirituais. Aí é bom, aí é bondade pura. Agora, o mundo material é coisa ruim. O mundo material a gente não valoriza porque o importante são as coisas espirituais. Não. Dê uma olhada aí no capítulo 1, vou correr aqui rapidamente o capítulo 1, final do versículo 10. E Deus viu que ficou bom. Final do versículo 12. E Deus viu que ficou bom. Final do versículo 18. E Deus viu que ficou bom. Final do 21. E Deus viu que ficou bom. Lá no final do 25. E Deus viu que ficou bom. Agora olha o versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Quando Deus finaliza a criação, a conclusão dele não é, nossa, o que eu fiz? Meu eu do céu, olha o que eu fiz. Não é isso que Deus faz. Deus olha para tudo que ele fez e pensa, nossa, mas eu mandei bem, hein? Ficou bom demais. Eu sou o cara mesmo, eu fiz muito bem feito, ficou muito bom isso que eu fiz. E Deus estava olhando para a realidade criada, para tudo que foi criado. A conclusão de Deus é, ficou ótimo, ficou muito bom. E isso nos ajuda, queridos, porque às vezes nós temos uma percepção errada do que é material e às vezes até do nosso corpo. Nós valorizamos a nossa alma. Muitos crentes querem salvar a alma das pessoas e não se importam com os corpos. Não se importa se está passando fome, não se importa se está bem, se está emocionalmente abalado, não se importa. A alma está salva? Tá. Não, então beleza, está garantido, vamos para outro. Quer salvar a alma, como se o corpo não tivesse valor. As coisas materiais, o nosso corpo material, tem valor. E mais do que isso, me permitam ser explícito aqui, claro. Tem coisas que nós sentimos, sensações, prazeres, coisas que nós desfrutamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, coisas que são agradáveis, que são boas, que são prazerosas. Foi Deus quem nos deu a possibilidade de sentir isso, essas coisas, esses prazeres, esses lugares sensíveis, esses lugares, essas coisas em nós, essas partes do nosso corpo que trazem uma sensibilidade, um desejo. Isso foi Deus quem colocou. Quero falar especificamente agora para todos os adolescentes da igreja. Tem alguns aqui. Quando eu fui adolescente, não sei se com vocês foi assim. Quando eu fui adolescente, não sei se a Kate foi criada na igreja também, não sei como que foi. Eu tive a sensação de que boa parte do meu corpo tinha sido criada por Deus. Mas tinha uma parte que foi o capeta que fez. Era essa a sensação que eu tinha. Tudo no meu corpo foi Deus que criou, tudo beleza, mas tinha uma partezinha, cuidado com isso aí, não encosta, não toca, não faz, não, cuidado, é perigoso isso aí, não, como se isso fosse o diabo que tivesse feito. Tudo no nosso corpo foi Deus quem fez. Todas as sensações gostosas, às vezes você está ali, a adolescência é o período desse descobrimento dessas sensações prazerosas. E aí você está ali de bobeira e descobre, ó, que gostoso isso aqui que eu fiz, esse lugar que eu toquei, essa sensação que eu tive, que coisa boa. Quem te deu essa sensação, a possibilidade de ter essa sensação, quem armou todo o esquema biológico para você ter essa sensação, foi Deus. Deus é quem fez. O que vocês precisam entender é que existe um tempo, existe um momento, existe um lugar, existe uma pessoa com quem você deverá explorar ao máximo essas sensações. O problema é quando nós tentamos antecipar essas coisas e nós acabamos nos ferindo nessa antecipação. Nessa tentativa de descobrir mais e mais, de descobrir mais e mais prazeres, nós acabamos nos ferindo. Nós acabamos antecipando processos e isso nos prejudica.
Não é nem uma questão de, se você fizer isso, acabou, Deus não vai te perdoar, não. Não é essa a questão é que você pode causar problemas para você se você antecipar processos. Então, coloque essas coisas diante de Deus e, principalmente, falando para os adolescentes aqui, converse com seus pais. Sejam abertos com seus pais. Conversem com ele, pai, mãe, eu estou sentindo uma coisa diferente, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso. Quando eu encosto em tal lugar, eu sinto uma coisa diferente. Tudo bem? Os pais estão aí para isso, para serem amigos, para conversarem, para expor a verdade para vocês, porque todos nós aqui, adultos, já passamos por isso, já sentimos essas mesmas coisas e podemos ajudar. Lembrem-se, queridos, as coisas boas, as sensações boas, agradáveis, os prazeres do corpo, foi Deus quem deu, foi Deus quem colocou, não foi o diabo. O pecado pode deturpar essas coisas e nos levar a usar isso de modo inapropriado, mas Deus é quem nos presenteou com isso. As coisas materiais são também presentes de Deus. Quinto lugar, Deus cria processos. Quando nós olhamos para o relato da criação, Deus criou o mundo, de acordo com Gênesis, na narrativa de Gênesis, em 6 dias. Deus podia ter criado assim, num estalo de dedos? Podia. Deus podia ter criado em 2 dias? Podia. Podia ter criado em um mês? Podia. O fato dele ter criado em 6 dias mostra que havia um processo. Deus podia ter criado de repente tudo, e enchido tudo, feito tudo, mas ele criou, estabelecendo certos processos. Se você olhar mesmo para o capítulo 1, versículo 12, a terra fez brotar a vegetação. Quem fez brotar a vegetação? Deus ou a terra? O texto diz que a terra fez brotar a vegetação, mas Deus havia dado ordem para que isso acontecesse. Deus fez isso acontecer estabelecendo um processo. Deus podia ter feito assim, surge a vegetação e pá, tudo fica verde. Não, Deus fez um processo para que a vegetação surgisse. Versículo 22, encham as águas dos mares, Deus está dando uma ordem aos animais, e multipliquem-se as aves na terra. Deus podia ter feito o mar já todo cheio, assim, tudo já populado, o mar. E ave voando para todo lado. Não, Deus aparentemente aqui, ele fez alguns animais e desses animais foram surgindo outros, porque ele estabeleceu um processo, um modo pelo qual as águas se encheriam, um modo pelo qual a terra e o céu se encheriam. É por isso, queridos, que eu não tenho crise nenhuma com a questão científica, com o que a maioria esmagadora dos cientistas dizem e afirmam sobre a evolução das espécies. Porque Deus pode naturalmente ter criado as coisas através de processos. Os cientistas vão dizer que houve um processo evolutivo. Deus pode ter gerado esse processo, sem problema nenhum. Eu sou professor de história. Ensinei semana passada para os meus alunos que os australopitecos, nossos ancestrais, surgiram na África entre 2 a 4 milhões de anos. E depois os hominídeos e foram evoluindo até chegar na nossa espécie, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Eu ensino isso na escola, chego em casa, leio a minha Bíblia sem nenhuma crise. Porque eu sirvo a um Deus que cria através de processos, e não há nenhum tipo de contradição entre os processos aqui. Deus pode ter criado em 6 dias literais? Claro que pode. Mas ele também pode ter criado processos que gerariam tudo o que a gente conhece hoje. E do mesmo modo, ele continua sendo Deus, porque foi ele quem estabeleceu tudo o que há. Sexto, Deus ama a sua criação. Nós aprendemos com a doutrina da criação que Deus ama essa criação. Há uma música antiga que diz: o Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque parece, às vezes, que a gente acha que Deus não ama mais. A forma como a gente trata a natureza, a forma como a gente acaba com as florestas, a forma como a gente destrói mata ciliar, a forma como a gente trata o lixo, a forma como a gente não está nem aí para a ecologia, isso mostra que na nossa percepção, Deus não ama mais a criação.
Deus não ama mais a natureza. Já amou algum dia, agora a gente pode destruir à vontade. A Amazônia para quê? Vamos tacar fogo em tudo e vamos destruir. Para que a gente vai cuidar de margem de rio? Deixa arrebentar com tudo. Por que a gente tem que impedir, tentar arrumar um outro jeito para não ficar jogando esgoto no rio? Deixa o pau quebrar, deixa arrebentar. Esse tipo de atitude parece que a gente acredita que Deus não ama mais o que Ele criou e a gente pode destruir. Mas a verdade é que Deus ama. O Salmo 104 mostra um relato da criação, Deus falando coisas a respeito daquilo que Ele criou, de forma apaixonada. Deus ama o que Ele criou. E nós, como responsáveis pela criação, nós como responsáveis pelo reino de Deus, nós devíamos ser os primeiros a lutar para esse tipo de coisa, por esse tipo de causa. Nós devíamos ser os primeiros a nos preocupar com a destruição do meio ambiente. Nós devíamos ser os primeiros a nos preocupar assim, será que esse produto aqui a gente encontra reciclável para a gente poder dar prioridade para o reciclável? Tem igrejas que usam, assim, cada irmão tem o seu copo e a igreja não compra copo de plástico para evitar esse problema ecológico. Então, cada irmão já tem o seu copo para a gente não ter um uso grande e descarte grande de plástico. Ou usa materiais biodegradáveis. São coisas que nós precisamos nos preocupar. É a criação de Deus. Esses dias para trás, eu no trânsito, já confessei meu pecado aqui semana passada, que no trânsito, às vezes, tem coisa que me irrita. E eu no trânsito, um cara já estava me irritando na frente, assim. E ele estava bebendo, dirigindo. E quando ele acabou de beber, ele pega a latinha e joga na rua, assim, como se fosse qualquer coisa. Além de ser uma falta de educação, uma falta de civilidade, o cara pegar uma latinha e jogar no meio da rua, assim, isso é pecado, gente. Nós estamos destruindo, nós estamos acabando com o meio ambiente que nós deveríamos preservar, porque nós somos mordomos da criação. Deus ainda ama aquilo que Ele fez e nós temos que preservar. 7º, um poeta diz, coisas são só coisas, servem só para tropeçar. As coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tudo o que não é Deus é criação, é criatura. Só há um Deus, todo o resto, tudo que a gente conhece, é criação, é criatura de Deus. Portanto, nós não devíamos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa de vida naquilo que é criado. Romanos 1 denuncia um grande problema da humanidade, que é, vendo a magnitude de Deus através das coisas criadas, preferiram adorar a criatura do que o Criador. Nós fazemos isso. Nós colocamos nas coisas a nossa esperança, nós colocamos no dinheiro a nossa esperança, nós colocamos nos bens materiais a nossa esperança. Coisas são só coisas. Nós temos que devotar o nosso amor, a nossa esperança, a fonte das nossas vidas precisa ser o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Em 8º lugar, queridos, Deus cria a partir do nada. Algumas correntes rabínicas mais radicais vão dizer que a palavra, o verbo criar, não pode ser atribuído a mais ninguém senão Deus. Porque Deus foi o único que, de fato, criou. Porque do nada, não existia nada, não havia matéria-prima, não havia nada. Do nada Deus criou tudo. Então, criador mesmo é só Deus. Seres humanos não criam. Seres humanos modificam a matéria já criada. Nós mudamos a matéria, nós manipulamos a matéria, mas nós não criamos nada, porque criar foi Deus quem criou. E é interessante isso, porque quando nós entendemos que Deus cria do nada, talvez você olhe para você e pense, eu estou assim, estou um nada hoje. O meu relacionamento desmoronando, não consigo encontrar nada. A minha vida existencial, não vejo esperança para mim, não consigo pensar em coisas para o futuro, não tenho perspectivas, eu sou um nada. Pois saiba que o nada já é o bastante para Deus fazer tudo o que Ele precisa fazer em você e através de você.
O salmista Davi diz, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. A mesma palavra que Davi usa é a que nós acabamos de ler aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Davi está dizendo, cria em mim, Senhor, um coração puro, porque eu não tenho um coração puro. Eu não tenho nada. A minha vida está um vazio, eu sou um nada. Mas o Senhor que pode criar tudo do nada, faça em mim então. Cria em mim algo de bom. Talvez a sua oração seja, Senhor, cria em mim um coração disposto a amar. Cria em mim força para perdoar. Cria em mim força para sonhar de novo, porque acabou tudo, esgotou, não tem mais nada. Cria em mim desejo, cria em mim vontades, porque eu já perdi tudo isso. Deus é poderoso para criar. E em nono lugar, queridos, eu quero que você se coloque de pé, por favor. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós aprendemos que tudo o que há, tudo o que existe, tudo o que somos e temos, tudo o que nós vislumbramos, toda a realidade existente, as galáxias, o universo, tudo existe para o louvor da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. As suas criaturas proclamam a sua glória. Nós nos sentimos privilegiados em podermos falar e cantar acerca desse Deus que é glorioso, que é poderoso. Eu gostaria que nós cantássemos juntos um trecho dessa música que diz assim: criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos cantar isso mais uma vez? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Obrigado, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ajude-nos, Senhor, a ter uma perspectiva do Evangelho em que nós vivemos para a sua glória, para o seu louvor. Que no nosso dia a dia, as nossas atitudes, a forma como agimos, como pensamos, como tratamos o nosso irmão, as pessoas próximas a nós, que tudo isso reflita, Senhor, a glória do Senhor. Que cada atitude, Senhor Deus, que cada gesto, cada olhar reflita o
nosso desejo de glorificá-lo, que a nossa vida seja inteiramente para a sua glória e para o seu louvor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, olhe para nós, olhe para as nossas pequenas causas que apresentamos diante do Senhor, e que o Senhor nos abençoe, Deus. Entre com providência, Senhor, nas nossas vidas. Nós que precisamos de cura, nós que precisamos de restauração da saúde em nós ou em algum familiar, nós pedimos ao Senhor. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus criador de realidades, o Senhor é aquele que pode fazer o que o homem não pode, o Senhor é aquele que pode fazer em nós. Talvez o que estamos passando seja algo dentro, na nossa alma, na nossa interioridade. O Senhor pode dar conta disso. Nos ajude, nos abençoe, Senhor. Nos ajude nas nossas relações, nos ajude nas nossas amizades, nos ajude no nosso emprego, nos ajude na nossa semana e nos abençoe para a sua glória e para o seu louvor. É que te pedimos isso, Senhor. Amém. Amém.